estamos aqui com a doutora Ana Cláudia Brandão para um bate-papo de mãe médica, né? A doutora Ana vai falar um pouquinho do trabalho dela no Einstein. E obrigada, doutora. Eu sou Ana Cláudia, me apresentando aí para o teu público, sou pediatra, tenho 3 filhos, o Pedro, a Jorge e o Rafael, e o Pedro, que tem 23 anos, tem síndrome de Down. Então, assim, a minha formação original é pediatria, eu acabei indo por esse campo da síndrome de Down quando o Pedro já era grandinho, e tem mais ou menos uns 15 anos que eu tenho o meu consultório. Basicamente eu atendo crianças com síndrome de Down. E há cerca de 3 anos eu vim para o campo da pesquisa e eu fui convidada então para participar, para ser a pesquisadora principal aqui do estudo da memantina. O Murilo fez parte desse estudo, né, um estudo. E quando eu comecei a fazer os comentários com outras mães a respeito desse estudo, da importância para o futuro, né, que talvez nossos filhos nem sejam beneficiados, mas as próximas gerações, essas com certeza. Então, muita gente fala, mas vai pôr seu filho para ser cobaia. Então, eu acredito assim que todo medicamento que existe aí no mercado, alguém fez parte de um estudo para que hoje nós nos beneficiássemos. Então, eu quero que a doutora fale um pouco a respeito dessa questão da memantina, né? Para que tire essas dúvidas mesmo, que a gente tem um grupo que usa o placebo e um grupo que usa a memantina. Eu fiquei muito ansiosa porque, lógico, a gente quer que o filho da gente use a memantina, né? Mas a gente não sabe. Então, eu achei muito interessante. É uma equipe super assim responsável. O Murilo foi muito bem acolhido, eu também. Então, eu quero que a senhora fale um pouquinho a respeito disso que vem acontecendo. Então eu vou explicar um pouquinho para o público aqui do canal o que é, na verdade, a pesquisa clínica, né? E de onde surgiu o interesse por estudar a memantina. A memantina ela não é uma droga nova, a memantina é uma droga que já está no mercado há mais de 10 anos. Ela é indicada para o tratamento da doença de Alzheimer. E o que aconteceu? Então, o pesquisador, que é o pesquisador principal, a pessoa da ideia desse estudo, que é o Dr. Alberto Costa, ele é um pesquisador básico, de pesquisa básica. O que é isso? É aquele pesquisador que está lá no laboratório, que pesquisa os camundongos, que pesquisa as células. Então, quando a gente fala isso, é pesquisa básica. E ele estudou muitos modelos para a síndrome de Down, estudou a memantina nesses modelos e viu que ela, nos modelos animais, tinha uma resposta em termos de aprendizado desses modelos animais, que no caso é um camundongo. Então, depois de muitos estudos, passa essa medicação para estudo clínico. Então, o que é estudo clínico? É quando você estuda uma medicação nas pessoas. Por que é importante? Porque a gente tem que saber se essa medicação ela é segura, primeiro, e se ela é eficaz para aquela proposta que a gente está querendo que ela funcione. Então foi assim com a memantina, foi estudada nos estudos, nos modelos animais e depois passado para estudar para as pessoas. Então o Dr. Alberto já tem um estudo que já foi publicado em 2013, no mesmo modelo do estudo que a gente está fazendo agora, só que foram com 40 pessoas, 20 tomaram memantina e 20 placebo. E o nosso estudo agora é um estudo maior, de fase 2, que a gente chama, então, para a gente saber se a gente reproduz aqueles mesmos resultados do primeiro estudo, que foram razoavelmente bons. Então, houve mudança nas pessoas que tomaram a memantina, em termos de melhora principalmente da memória. Então agora a gente está estudando 200 pessoas, 100 pessoas aqui em São Paulo, 100 pessoas lá em Cleveland, nos Estados Unidos, e a responsabilidade lá é do Dr. Alberto. E o que é isso que a Leonilda falou sobre placebo e memantina? Porque o melhor jeito da gente saber se uma medicação realmente é eficaz e se ela é segura é a gente não saber o que a gente está tomando. Então, quando o participante chega lá no nosso centro e a gente não somos nós que decidimos quem vai tomar a memantina, quem vai tomar o placebo. Na verdade, é um tipo de um sorteio. Isso quem sabe é o pessoal da farmácia, que é o pessoal que nos dá a medicação para a gente dar para a pessoa que está participando.
Então a gente tem toda uma tabela, todo um controle para saber quem está tomando memantina e quem está tomando placebo. Só que o pesquisador, que sou eu e toda a equipe, e a família e o participante com síndrome de Down, não sabem o que está tomando, porque daí não tem aqueles vieses psicológicos de achar que está tendo todos os efeitos adversos ou então de achar que está melhorando tudo na vida porque está tomando a medicação. Então a gente tira todo esse viés quando a gente usa esse modelo que é um modelo duplo cego controlado com placebo. Então essa é o desenho do nosso estudo, né? E a memantina, ela vem com um objetivo da gente saber, então, se ela realmente melhora a memória e algumas questões de aprendizado dos jovens com síndrome de Down, né? A faixa etária que a gente está estudando é entre 15 e 32 anos, né? Precisa ter alguns critérios ali para poder participar, então a saúde tem que estar em dia. Claro que pode ter aqueles problemas de saúde mais comuns que as pessoas com síndrome de Down têm, problema da tireoide, cardiopatia que já foi operada, um diabetes, mas tem que estar tudo controladinho para a gente poder incluir no estudo, né? O estudo tem duração de 4 meses, a gente faz toda uma avaliação clínica no início, com exame, com consulta médica, com exames laboratoriais de sangue, eletrocardiograma e uma avaliação neuropsicológica. O que é isso? É uma bateria de teste que a psicóloga aplica justamente para a gente saber como que é a memória, como que é a funcionalidade daquela pessoa que a gente vai estudar, né? E tudo isso é repetido depois de 4 meses de tratamento. Tratamento esse, ou com a memantina ou com o placebo, né? Então a gente repete todos os testes no final do tratamento e compara a performance no final com a performance no início do estudo. E daí a gente consegue saber depois se quem tomou a memantina melhorou uma série de parâmetros lá que a gente controla e se quem tomou o placebo ficou a mesma coisa, pelo menos. Então esse é o nosso objetivo. Daí, quando a gente terminar, que provavelmente vai ser no ano que vem, é que a gente vai poder contar a novidade para vocês. Bom, agora eu vou perguntar para a mãe do Pedro, né, que a doutora tem 3 filhos, não só o Pedro, como que é a rotina, né, do Pedro no dia a dia? Então, a Leonilda até tinha me falado anteriormente sobre essa questão, até do momento da notícia, né? O Pedro já é um homem adulto, 23 anos, mas eu lembro bastante lá atrás, ele é meu primeiro filho, o filho mais velho, na época da maternidade, quando a gente recebeu a notícia. Claro que foi impactante, né? Não é porque eu sou médica, já era pediatra naquele tempo, que isso não foi uma coisa inesperada. Foi inesperado para mim, foi inesperado para o meu marido, e apesar da gente ser da área da saúde, a gente não tinha nada, zero de experiência. Eu tinha visto uma ou outra criança com síndrome de Down. Então assim, passamos tudo pelos quais todas as famílias passam, né? Então a gente ficou triste, ficou sem saber o que fazer, se tinha que fazer alguma coisa naquele momento, se não tinha que fazer nada. E daí o tempo, né, que é o nosso melhor amigo, ensina pra gente que é tudo muito parecido, né? Quando a gente vive depois de algum tempo, quando você olha para trás, você vê que aquilo não foi uma notícia ruim, foi só uma notícia inesperada, que a gente não esperava. E tocamos a vida como a gente tocou depois, quando tivemos a nossa segunda filha e o terceiro filho, né? E o Pedro cresceu junto com os irmãos, a irmã tem idade parecida, é só 1 ano de diferença, o Rafael já foi um temporão que veio depois de 10 anos, mas cresceram juntos, estudaram na mesma escola. Pedro terminou o ensino médio, também tivemos briguinhas, com a escola principalmente, para poder estudar, para que a escola fizesse um bom trabalho. Tudo isso é muito parecido, eu acho, com a vida das outras famílias que têm crianças com deficiência, principalmente filhos com deficiência intelectual. Mas o que eu posso dizer é que a gente insistiu e a gente acreditou muito no Pedro, né? A gente não limitou, a gente não dizia nunca, ele não dá conta. Quem diz pra gente se dá conta ou se não dá conta é o próprio Pedro. Então a gente vai dando corda e as coisas vão acontecendo. E hoje ele então se formou no ensino médio,
ele fez vestibular, quis fazer gastronomia, prestou vestibular, entrou aí em 2 faculdades, escolheu fazer um curso de gastronomia no Senac e está empregado num restaurante, já vai fazer agora 2 anos em novembro, e está numa crise agora, né? Como todo jovem, se quer ou se não quer continuar sendo cozinheiro. Então ele está aí decidindo se muda de área, se faz outro curso, se vai procurar um outro trabalho. A única regra aqui em casa é que sem fazer nada não vai ficar, alguma coisa vai fazer. Precisa trabalhar, se quer fazer outro curso, trabalha e faz outro curso no contraturno, como a gente fala. Mas a rotina é essa, sai cedo para trabalhar, volta à tarde e ele vai de ônibus, metrô, trem, o cara é craque no transporte público. Bom, agora quem tiver interesse em participar do estudo da memantina, a doutora vai passar as informações. Como eu disse antes, existe uma faixa etária, né, 15 a 32 anos, pessoas com síndrome de Down, e as famílias e as pessoas com síndrome de Down, os jovens e adolescentes que tiverem interesse em participar, pode mandar um e-mail. O e-mail é estudosd, tudo junto, estudosd@einstein.br. Tá? Só mandar esse e-mail aos cuidados da Carol e a Carol entra em contato com vocês e explica todo o procedimento para poder participar. Bom, não posso negar que foi um prazer estar aqui hoje com a doutora Ana Cláudia. E a pergunta que não cala, doutora, quem ajuda quem? Vixe, eu acho assim que o melhor é todo mundo ajudar todo mundo, né? Os nossos filhos certamente nos ajudaram a ser pessoas melhores, a pensar um pouco mais na coletividade, e a gente do outro lado tem o nosso papel aí de dar um suporte e ajudar também outras famílias, né? Eu acho que todo mundo ajuda todo mundo.